irmãos, que a graça e que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vós, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor, que Deus abençoe. A todos em nome de Jesus, amém? Eu acredito que o texto bíblico que tem permeado o nosso coração nesses últimos dias é os Salmos, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Amém? Nós não temos palavra para expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem sido fiel, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem cuidado de nós. Ele continua assentado num alto e sublime trono. E o domínio deste universo ainda está na mão de Deus. Deus, Ele não perdeu o controle desta nação. Ele está sentado lá. E Ele rege este universo com poder e glória e majestade. Como nós cantamos, os reis vêm e vão, mas o nome do Senhor, Ele permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus, amém? Antes de eu ler a palavra, eu quero fazer uma oração. Feche os seus olhos e curve a sua fronte. Vamos fazer oração de gratidão a Deus, vamos agradecer a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus. Por esses dias nós temos agradecido muito a Deus. Ele ressuscita mortos. Glória a Deus. Ele faz da estéril mãe de filhos. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua palavra. Como é bom estar na tua presença, como é bom te adorar. Como é bom prestar um culto a ti, como é bom estar na tua casa. Nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, porque nós não somos merecedores de nada. Como diz a tua palavra, nossa vida é como um vapor, é como uma folha, Senhor. O que nós somos diante de ti? Pecadores, pessoas falhas, mas o Senhor, por sua misericórdia, o Senhor tem nos ajudado a ficarmos de pé na tua presença, Pai. E nesta manhã eu quero te agradecer pela existência da tua igreja, a igreja do Senhor na terra. Muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelo teu povo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja na terra, e que a sua igreja seja instrumento de bênção, para proclamar nos quatro cantos desta terra, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, lá, primeira epístola de Timóteo, capítulo número 4, o versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 15. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Agradecer ao pastor Dorival pela oportunidade também, e de estar aqui revendo todos os irmãos. Nós temos orado pela igreja, pela quarta igreja, que tem sido uma bênção muito grande na minha vida, na vida da minha família. Então louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa recompensar em nome do Senhor Jesus Cristo a vida de cada irmão aqui em nome de Jesus, amém? 1 Timóteo capítulo número 4, versículo de número 15, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mais uma vez, para que se eu tardar,
fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Irmãos, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu quero que você fique atento à palavra de Deus. Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã através dessa palavra. Eu quero falar um pouco sobre a igreja que não é as quatro paredes, a igreja que somos nós. E nessa manhã eu quero falar sobre a igreja e suas crises. A igreja e suas crises. Pastor, a igreja está enfrentando crises? Tem crises na igreja? Tem. Quem aqui já não passou por uma crise na sua vida? Crise emocional, crise financeira, crise de relacionamento conjugal. Todos nós já passamos por alguma crise. Mas a pergunta é: a igreja do Senhor tem passado crises? E nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele teve esses problemas, algumas crises dentro das igrejas. Eu quero citar duas igrejas aqui que Paulo teve problemas, que teve crise dentro dessa igreja. A igreja de Gálatas e a igreja de Corinto. Essas duas igrejas. As cartas do Novo Testamento nos mostram que desde o primeiro século existiram conflitos na comunidade cristã. Olha que interessante aqui. A igreja do primeiro século, já havia alguns problemas, algumas crises inseridas dentro da igreja. Então hoje, quando nós olhamos para a igreja contemporânea, que é a igreja desse século que nós estamos vivendo, nós ficamos muito, meu Deus, como que isso pode acontecer na igreja? Mas é a igreja do Senhor. Mas quando nós olhamos para a igreja lá do primeiro século, Paulo aqui, você vai ver Paulo falando da igreja de Gálatas, da igreja de Corinto, essas igrejas já tinham crise, já existiam problemas dentro da igreja. A igreja de Gálatas, irmãos, existiam alguns conflitos dentro da igreja, que eram conflitos teológicos, ou seja, e administrativos, que levaram algumas igrejas a experimentar crises como as vividas na igreja da Galácia e de Corinto. A igreja de Gálatas, o problema da igreja de Gálatas era um problema teológico. O povo dessa igreja, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam abandonando os ensinos de salvação pela fé, estavam querendo voltar à lei judaica. Então o apóstolo Paulo, ele vê esse problema nessa igreja. E hoje não existe isso dentro das igrejas hoje? Esses problemas de teologia dentro da igreja, esses conflitos, essas crises dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele viu isso dentro da igreja da Galácia. As pessoas estavam deixando a salvação, estavam pegando-se às obras da lei. Eles queriam voltar ao judaísmo. E como que Paulo, ele chama esses irmãos aqui de Gálatas? Lembrando que eu estou falando sobre as crises na igreja. Paulo, ele vai chamar essa igreja de Gálatas de insensatos. Paulo chama a igreja de Gálatas de insensatos. O que Paulo estava querendo dizer? O que quer dizer insensatos? Que não possuíam o bom senso, que se opõem à razão. Então o povo dessa igreja, eles estavam abandonando a fé em Cristo Jesus, estavam querendo voltar à lei mosaica. E Paulo chama esta igreja da Galácia de uma igreja insensata. Problema teológico dentro da igreja. Já a igreja de Corinto, irmãos, em Corinto havia outros tipos de problema. A igreja de Corinto estava tendo divisões dentro da igreja. Pastor, isso acontece hoje? Acontece. Divisões dentro da igreja.
Então o que acontece aqui? Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, eu até anotei aqui. Olha o que Paulo vai falar da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, ela estava tendo um problema de divisão dentro da igreja. Estava tendo facções dentro da igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então Paulo chama a atenção dessa igreja, porque se a gente olhar no capítulo 1 de 1 Coríntios, há uma divisão. Uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo vê essa divisão dentro da igreja. Então hoje, existem alguns problemas, alguns conflitos dentro da igreja, a gente fica apavorado. Mas a igreja do século I, já havia crises dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele chama os Gálatas insensatos. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa igreja de Corinto. 1 Coríntios 3, 1 e 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, Paulo, ele chama os cristãos de Corinto de carnais e de crianças. Eles não estavam entendendo o propósito de Deus na igreja. E Paulo aqui está exortando, porque Paulo vê dentro da igreja de Corinto uma divisão. Paulo vê dentro da igreja de Corinto uma facção. E ele chama esta igreja de carnais. Ele estava dizendo, olha, vocês são crentes carnais, vocês são crianças, vocês não cresceram, vocês não amadureceram. E hoje, será que acontece hoje isso na igreja do século 21? Será que existe isso dentro da igreja? Então, meus irmãos, ali os cristãos foram chamados de carnais e de crianças. A igreja dos nossos dias também enfrentam problemas e crises. As igrejas dos nossos dias hoje enfrentam problemas e crises. Existe isso dentro da igreja, pastor Neils? Existe, irmãos. Existe. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos. Nós temos que ter essa visão de Paulo. Existe problema dentro da igreja? Existe, mas como que todos nós precisamos do quê? De sabedoria, de discernimento para enfrentar e buscar soluções para esses problemas inseridos dentro da igreja. A igreja e suas crises. Será que a igreja está vivendo em crise hoje? E eu pontuei aqui, irmãos, uma das crises que a igreja está vivendo hoje é a crise da unidade. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver quando houver unidade. Paulo estava enfrentando isso na igreja de Corinto. A igreja estava dividida. A igreja tinha grupinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas todos eles estavam errados. Porque Paulo disse, quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Pedro? Ele queria dizer, vocês têm que entender que vocês têm que estar em Cristo. Irmãos, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque nós percebemos que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem abrido o entendimento de muitos cristãos, de saber, de entender que a igreja precisa estar unida. E por esses dias, nós podemos ver e ouvir a unidade da igreja em relação quando algum irmão passa por alguma dificuldade. Houve unidade no seio da igreja, mas nós precisamos melhorar. Por quê? O texto de Efésios, irmãos, olha o que Paulo fala em Efésios 4:1, falando sobre a unidade da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. Se nós estamos unidos, nós precisamos nos unir mais ainda. Por quê?
Olha que Paulo diz também no versículo 16 do capítulo 4. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja, ela é edificada, a igreja, ela cresce em amor, quando nós entendemos uma coisa, que nós precisamos nos unir em Cristo Jesus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 de João. Jesus, ele ora pela unidade dos seus discípulos, dizendo: olha, que todos sejam um no Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver quando nós nos unirmos em Cristo Jesus. Quando nós passarmos por cima das dificuldades dos nossos relacionamentos pessoais, a igreja de Cristo, ela vai deslanchar. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui. Olha que interessante, esse mesmo tema foi abordado por Jesus em sua oração sacerdotal. Jesus orou pela unidade dos discípulos, Jesus orou pela unidade da igreja. Nós precisamos orar para que haja unidade no meio do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo traga unidade no meu coração, no teu coração. Nós não podemos ser como a igreja de Corinto, de Paulo, de Cefas, de Pedro e de Paulo. Não, nós somos de Cristo, irmãos. Nós somos de Cristo, nós somos de Cristo. Louvado seja Deus. Aí Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 1, 10, 13, onde ele vai falar da origem das divisões. Há um espírito chamado espírito divisionista, não vem do Senhor. Esse espírito de divisão, ele não vem de Deus. Se você perceber esse espírito de divisão dentro da igreja, você tem que orar e repreender e Deus mandar embora em nome de Jesus. Temos que mandar embora esse espírito de divisionismo, as inimizades, as contendas. Isso existe? Existe. Inimizades, contendas, irmãos. Uma palavra que Paulo coloca aos Gálatas 5, 16, 21 e 22, ele vai falar sobre as obras da carne, e Paulo cita os ciúmes. Pastor, existe ciúmes dentro da igreja? Existe. E nós temos que lutar contra essas obras. Nós temos que colocar a mão no nosso coração e dizer: Deus, se tem dentro do meu coração, ó Pai amado, inimizade, contenda e ciúme, arranca do meu coração, tira isso dentro do meu coração, em nome de Jesus. Eu quero ter unidade com o meu irmão, eu quero ter unidade com a tua igreja, eu quero ser um com o meu irmão em Cristo Jesus. Irmãos, que coisa linda, a igreja se reuniu em oração, intercessão pela vida do Sandro. A igreja foi lá onde? Fazer um culto de louvor e gratidão a Deus pela vida do Sandro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso chama-se unidade. Eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus, porque a igreja tem entendido o propósito de Deus, que quando nós nos unirmos, ninguém vai nos segurar, irmãos. Não importa quem subir nesse púlpito para pregar, não importa quem subir nesse púlpito para cantar. Pode ser o João, o Pedro, o Tiago, pode ser quem for, glória a Deus. Senhor, usa o teu servo, usa a tua serva na tua palavra. Isso é unidade, irmãos. Aí Paulo vai dizer que as inimizades, as contendas, as iras, as dissensões, as facções. A igreja de Cristo não pode ter facção. A igreja de Cristo não pode ter grupos separados. A igreja precisa estar unida, ligada no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo falar, no mesmo agir, irmãos. Nós precisamos nos unir. Então a primeira crise que a igreja enfrenta hoje é a crise da unidade. Nós precisamos nos unir. Não é fácil, mas nós podemos orar a Deus e pedir para que Deus traga unidade no meio do seu povo. É você olhar para o irmão, não com aquele sorriso amarelo, mas você olhar para o irmão e dar aquele sorriso de Cristo, e dizer para o irmão: irmão, eu te amo em Cristo Jesus, eu louvo a Deus pela tua vida, porque você faz parte do corpo de Cristo, e eu estou inserido neste corpo, juntamente com você, aleluias. Precisamos nos unir, irmãos. A criação de grupos na comunidade, as dissensões, são uma terrível doença no corpo de Cristo.
Isso aqui é uma doença, é um câncer, a dissensão no meio do povo de Deus. Nós temos que repreender e mandar embora em nome de Jesus, para que a glória de Deus desça sobre a igreja, em nome do Senhor. Paulo fez uma série de advertências quanto à necessidade da unidade da igreja. Paulo advertiu a igreja de Corinto sobre a unidade da igreja. Irmãos, quando não há unidade no corpo de Cristo, há ineficiência do testemunho e da pregação da palavra de Deus. Sem unidade não há pregação eficiente. Entenda, sem unidade não há pregação eficiente no púlpito, no altar de Deus. Eu não posso torcer por meu irmão tropeçar na sua mensagem. Eu não posso torcer para minha irmã cantar errado. Eu tenho que orar por ela. Eu tenho que pedir para Deus usar ela, e como Deus tem usado. Isso chama-se unidade da igreja de Cristo Jesus. Qual que é o nosso propósito como igreja aqui na terra? Ganhar vidas, ganhar almas para Cristo, agregar pessoas para o reino de Deus. Nós não podemos ser do grupo A, do grupo B, do grupo C. Que grupo que eu sou? Do grupo de Cristo Jesus. Ele me chamou para ser bênção, para ser instrumento, para ser canal de Deus nessa terra. Não deixe o diabo usar a tua boca, irmão. Não deixe o diabo usar a tua boca, irmã. Em nome de Jesus. Amém? Jesus fez a sua oração. É preciso preservar a unidade, pois quem divide a igreja e incentiva o partidarismo no corpo de Cristo, comete pecado. É preciso preservar o quê? A unidade. Por quê? Pois quem divide a igreja e incentiva o partidarismo no corpo de Cristo, comete pecado. Cristo não está dividido. 1 Coríntios 1,13, Efésios 4,5. Você pode ler na sua casa. Cristo não está dividido. Nós temos que pedir para Deus tirar do nosso meio o partidarismo. Paulo estava enfrentando isso na igreja de Corinto. E ele exorta a igreja. Então isso, irmãos, essa é uma das primeiras crises que a igreja tem enfrentado hoje. Eu não estou falando só de quarta igreja, eu estou falando das igrejas do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a segunda crise que a igreja tem enfrentado, e isso aqui você vai concordar comigo e com a palavra de Deus, é a crise da santidade dentro da igreja. Não se ouve pregar na igreja mais sobre santidade. Essa palavra, ela fugiu do dicionário cristão. Eu vou falar mais uma vez aqui. Eu não sou contra a bênção. Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre porta, Deus faz tudo. Mas, irmãos, a igreja de Cristo está vivendo uma crise de santidade. Aí aquela pergunta que não quer calar: por que as coisas não acontecem, pastor? Porque só acontecia lá na igreja primitiva, lá no Antigo Testamento. Mas se você for ver, sempre quando Deus ia fazer algo no meio do povo, o que Deus fazia? Santifica o povo, Josué. Coloca o povo para jejuar, coloca o povo para orar, coloca o povo para buscar, porque eu vou operar maravilha no meio de vós. Sem santidade não tem milagre de Deus, irmãos. Sem santidade na igreja não tem bênção de Deus. A falta de santidade na igreja tem sido um dos motivos de escândalos, tornando-se empecilho para o crescimento do reino de Deus. Que Deus nos esconde atrás da sua cruz. Agora eu te pergunto para você aqui: estamos vivendo ou não estamos vivendo uma crise de santidade? Ô irmãos, isso aqui, a vestimenta nossa esconde o nosso corpo da vergonha. Mas eu quero dizer algo para você muito importante. Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Não é fácil, não. Ter uma vida de santidade não é fácil, não. Mas nós temos que pregar a santidade na igreja do Senhor. E nós temos que tentar viver uma vida de santidade, irmãos. O que o Senhor Jesus diz? Sede santo, porque eu sou santo. Santo é separado para Deus. Nós precisamos, eu e você, a igreja de Cristo é uma igreja separada. Ele vai vir buscar uma noiva ataviada, uma noiva santa, uma noiva pura. Nós temos que entender uma coisa, irmãos:
Sem santidade ninguém vai ver Deus. Não adianta você vir na igreja terça, quinta, domingo. Não adianta. Se você não fazer um concerto com a tua vida com Deus. Quando não há santificação, a igreja torna-se desacreditada. Quem vive no pecado não tem autoridade espiritual. Isso aqui é interessante. Atos 19, 13, 17. Quando os filhos de Cefas foram expulsar aqueles demônios, os demônios disseram: eu conheço Jesus, ou conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês, quem que vocês é? A falta de santificação na nossa vida, nós perdemos a autoridade espiritual de Deus na nossa vida, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que viver em santidade, ou seja, procurar ter uma vida de santidade na presença de Deus. Agora eu te pergunto, o pecado, o poder sedutor do pecado. O pecado, ele nos seduz. O pecado, ele é sedutor. Olha que interessante, muitas igrejas estão copiando o mundo, imitando o seu falar, seu cantar, seu vestir, seu negociar, seu agir, até o seu reagir. A igreja de Cristo tem que ser diferente, irmãos. A igreja de Cristo tem que ser diferente. Você tem buscado santificação na presença de Deus? Você tem buscado santificação na presença de Deus? Você tem procurado viver uma vida separada para Deus? O problema não está na pregação do pastor. O problema não está na pregação do missionário, irmãos. O problema está na minha vida e na tua vida. Nós queremos que Deus manifeste a glória dEle sobre nós. Nós queremos ver sinais, prodígios e maravilhas na presença de Deus, mas nós não santificamos a nossa vida para Deus. Deus não usa vaso sujo, Deus só usa vaso limpo. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar para ser usados por Deus. Procure, meu irmão, procure, minha irmã, ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. Deus está tratando comigo e com você nesta manhã, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração nessa manhã. A minha oração todos os dias é, irmãos, e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala em oração. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ora, com aquilo que a gente fala diante de Deus. A gente acha que os ouvidos de Deus estão tapados. Não, os ouvidos de Deus estão bem abertos. Os ouvidos de Deus estão bem atentos à nossa oração. A minha oração nesse dia é: Senhor, não deixe eu partir desta terra sem eu estar preparado, Jesus. Não deixa, Jesus. Trata o meu coração, trata a minha mente, Senhor, trata. Ô irmãos, e como nós somos pecadores, e como nós somos falhos diante de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus é causa de nós não sermos consumidos, é uma realidade. Nós estamos de pé, não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia dele é de geração a geração. Porque se Deus tratasse como tratou com Ananias e Safira, eu tenho certeza, irmãos, que eu e você até mesmo não entraria nem dentro dessa igreja hoje. Nós estamos de pé pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos nos preparar na presença do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, interessante aqui eu anotei. Abriram-se tanto que deixaram de mostrar os perigos de os membros se envolver-se com jogos, com bebedeiras, com farras, com danças, com namoros escandalosos, com a fornicação, com a pornografia e outros pecados. Para Deus ainda pecado continua sendo pecado, e nós temos que lutar contra o pecado todos os dias, porque o pecado é sedutor, irmãos. E não pensa eu e você que nós vamos entrar no céu, irmãos, o nosso coração carregado, cheio de pecado. Então a primeira crise que a igreja tem enfrentado, a crise da unidade. A segunda crise que a igreja tem enfrentado é a crise da santidade.
Nós precisamos falar mais sobre santidade na igreja. Nós precisamos pregar mais sobre santidade. E olha as recomendações bíblicas para a santificação. Olha que coisa linda. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus ordena que o seu povo se santifique. 1 Pedro 15,16. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Meu Deus, como que isso dói dentro da minha alma. Eu e você somos templo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós devemos cuidar do templo do Senhor em santificação, irmãos. Outra coisa aqui. Fomos chamados por Deus para uma vida de santidade. Efésios 1,4 e 1 Pedro 2,5. Estamos vivendo essas crises hoje, estamos vivendo. Paulo já passou por isso lá na igreja da Galácia. Paulo passou por isso na igreja de Corinto. E a igreja hoje do século 21 está passando por crise de unidade e por crise de santificação. Que Deus nos ajude a santificarmos a nossa vida na sua presença. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que eu anotei aqui também, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Santidade no nosso falar. Santidade no nosso falar. Quantos crentes ainda não abandonaram a mentira? Estou falando alguma mentira aqui, irmãos? Quantas vezes nós somos seduzidos a mentir? Porque nós não queremos diminuir, mas nós somos seduzidos a mentir. Nós precisamos nos santificar nas nossas palavras. A maledicência, a fofoca, a murmuração. A crítica destrutiva, seus lábios são fontes amargas, sua língua despeja as palavras torpes e imorais. Quantas pessoas que usam as suas palavras para críticas destrutivas. Eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando da igreja. Deus quer santificar as nossas palavras nessa manhã, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O salmista nos orientou: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Se você não sabe, não fala, irmãos. Não critica. Você não sabe. Você está pecando. Precisamos pedir para Deus colocar um guarda na nossa boca. Nós necessitamos pedir para que Deus também traga santidade no nosso falar. Santificar significa tornar sagrado, separado do uso profano para uso exclusivo de Deus. Eu quero ser usado exclusivamente para Deus. Eu não quero ser boca de Satanás nessa terra. Eu quero ser instrumento de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus traga unidade na nossa igreja, que Deus traga santificação na nossa igreja. Terceira crise que a igreja está vivendo, irmãos. A igreja está vivendo uma crise de compromisso. Essa palavra, ela é interessante. Compromisso. Você tem compromisso com Deus? Quantas pessoas, fulano, como é que você está? Pastor, não dá porque eu tenho um compromisso. Mas eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu não posso porque eu tenho um compromisso com Deus. Nós não deixamos os nossos compromissos, os nossos afazeres, mas nós não queremos nos comprometer com Deus. Sempre nós achamos uma desculpa quando vamos nos comprometer com as coisas de Deus. Isso é um erro nosso. Jesus disse que nós devemos buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. Eu não posso colocar Cristo em segundo plano. Eu preciso ter um compromisso com Deus. Precisamos um tempo a mais com Deus. Que dia que você falou para um amigo teu, para um parente teu, disse assim: olha, eu não vou nesse compromisso com você, porque eu já tenho um compromisso com Deus. Eu não posso quebrar esse compromisso com Deus. Eu tenho um culto para ir. Esse momento eu não troco por nada.
só se eu estiver num leito de hospital. Mas a igreja está vivendo uma crise de compromisso com Deus, irmãos. Que Deus possa abrir os nossos olhos nesta noite. Que nós possamos nos comprometer, nessa manhã, que nós possamos nos comprometer mais com Deus. Qual que é o teu compromisso? O meu compromisso é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho outro compromisso maior do que esse, de me comprometer com Deus. Pregadores anunciam o evangelho cheio de promessas, mas não falam de compromisso com Deus e com a sua palavra. Eu tenho que pregar, mas eu tenho que falar para os meus ouvintes, que eles precisam se comprometer com a palavra de Deus. Você tem se comprometido com a palavra de Deus? Precisamos, todos os dias, falar de Cristo, discipular, falar da palavra de Deus, mas falar para a pessoa se comprometer com a palavra de Deus. Olha que interessante, Jesus nunca pregou um evangelho barato, ou nem proclamou uma graça sem compromisso para vencer esse mal que afeta muitas igrejas. Algumas atitudes precisamos tomar, irmãos. O evangelho de Cristo não é barato, não. Eu e você estamos aqui porque Jesus morreu na cruz. A igreja deve resgatar o compromisso de ensinar a palavra de Deus. Precisamos resgatar esse compromisso de ensinar a palavra de Deus. Lembra das EBDs, irmãos? A escola bíblica dominical. Você acordava 8 horas da manhã, vinha para a escola bíblica dominical aprender o quê? A palavra de Deus. Os crentes tinham compromisso com a palavra de Deus. Nós estamos banalizando o evangelho de Cristo, irmãos. Culto de ensino da palavra, onde o crente vai aprender a crescer na graça, no conhecimento de Jesus e da sua palavra. Não vem aprender a palavra. Crentes que não têm compromisso com a palavra. A igreja de Cristo está vivendo uma crise, e esta crise, irmãos, é de compromisso com Deus e com a sua palavra. Qual que é o meu compromisso? O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. Quem que cuida de você, irmãos? Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Quem cuida do seu trabalho é Deus. Nós estamos aqui porque Deus, Ele tem cuidado de nós. A Escritura é poderoso instrumento para, isso aqui é a palavra de Deus que fala. A Escritura é poderoso instrumento para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo 3, 16, 17. Qual que é a função da palavra de Deus? Está aqui. Ensinar, irmãos. A igreja precisa se comprometer com a palavra, ensinar a palavra de Deus, irmãos. Pastor, mas é tão cansativo. Mas como que é cansativo? O que Deus diz para Josué: medita na lei, dia e noite. Nós não podemos quebrar o compromisso com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder de ensinar, de repreender, de corrigir e de destruir. É aqui, ó. Não tem outro meio. Não tem outro meio, a palavra de Deus. E a igreja está vivendo uma crise de comprometimento com a palavra de Deus. A igreja precisa levar as famílias a resgatar os seus valores. Cantamos aqui a bênção da família. Nós precisamos levar as nossas famílias a resgatar os valores da palavra de Deus. Pais que não instruem mais os filhos na palavra. Você pai, você mãe, tem a obrigação de ensinar a palavra de Deus para o teu filho e para a tua filha. Esses valores nós não podemos perder. Pode entrar século, passar século, mas nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos.
Você tem feito isso? Nós precisamos. Olha que interessante. A intensa crise vivida nas famílias tem gerado infidelidade, filhos rebeldes, insubordinados e irreverentes. Essa é a crise hoje das famílias. É culpa de Deus? Não. A culpa é minha, a culpa é tua. Porque nós estamos fazendo vista grossa para a palavra de Deus. Não, do jeito que você está, tá bom, continua aí. Continua levando a tua vida do jeito que você está levando. Mas a palavra de Deus, ela é contrária. Eu não estou falando, irmãos, porque em todo lugar é assim. Crise na unidade da igreja, aquele amor mútuo, aquela coisa de estar junto, de ajudar. A minha igreja é melhor, o louvor da minha igreja é melhor, o pastor da minha igreja é melhor, o presbítero lá é melhor, o diácono lá é melhor. Que isso? Nós somos o corpo precisa estar unido. Nós não podemos passar por cima da palavra de Deus. Nós não podemos. Vivemos em unidade, santidade. Nós precisamos e ter mais compromisso com Deus e a sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para que nós possamos cumprir isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos e curve a sua fronte. Qual que é a sua crise, meu irmão? Que crise que você está vivendo? Crise da unidade? Crise da santidade? Crise do compromisso? Todos nós vivemos crise na nossa vida. A igreja de Cristo está passando por crise. Todas as igrejas estão passando. Mas o único que pode mudar essa história é Deus. O único que pode restaurar a igreja dele é Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Nós estamos vivendo uma época muito difícil na igreja. Nós estamos passando por crises nas igrejas evangélicas no Brasil, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, traga unidade na tua igreja, como vimos nestes dias aqui, Senhor. As igrejas unidas, em um só propósito de oração, de jejum. E o Senhor respondeu a nossa oração. Isto é unidade, Deus. Então nos ajuda em nome de Jesus. Rogamos também, Senhor, para que o Senhor traga santidade sobre as nossas vidas. Que o Senhor traga santidade na sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que podemos viver vida de santidade todos os dias, em nome de Jesus. Que possamos abandonar tudo aquilo que não agrada, que não exalta, que não glorifica o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Traga, Senhor, também, mas em nós, compromisso com a tua palavra, compromisso com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, que possamos nos comprometer mais, ó Deus, em nome de Jesus, com a tua igreja, que não possamos trocar, Deus, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é estar na tua presença. Nos ajuda, nos sustenta, nos fortaleça, em nome de Jesus. Eu oro pela igreja, pela quarta igreja aqui de Maringá. Eu oro pela igreja na terra, em nome do Senhor Jesus. Traga unidade, traga santidade, traga compromisso. Ah, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Toma as nossas vidas e nos ajuda, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Queria que você aplaudisse Jesus.
antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele. Se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.